Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Nessa aula, vamos tratar de salário e a remuneração dos trabalhadores conforme estabelecido na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Discutiremos conceitos essenciais e distinções entre salário e remuneração, componentes e modalidades de salário, além das formas e meios de pagamento de salários. Abordaremos também direitos específicos dos trabalhadores, como o 13º salário, a equiparação salarial e o princípio da igualdade de salário. Finalizaremos aqui com uma análise do desvio de função e suas implicações legais. Esse tópico faz parte do eixo temático 5, Direito do Trabalho. Vamos estudar o tópico e já resolver as questões de cada tópico, beleza? Se você está usando esse meu material aqui para estudar para a CNU ou para qualquer outro concurso, lembre-se, dê um like, curta, comenta, compartilha, me ajude a continuar te ajudando. Vamos lá então para os conceitos e distinções sobre salário e remuneração. Bem, pessoal, salário é a contraprestação paga pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato de trabalho. O salário é um direito fundamental garantido pela CLT e pela Constituição Federal e deve ser suficiente para atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família. A remuneração é um conjunto de todas as parcelas pagas ao empregado em decorrência do contrato de trabalho, incluindo o salário propriamente dito e outras vantagens, como comissões, gratificações, prêmios adicionais, entre outros. E as distinções, né? Vamos distinguir aqui salário de remuneração. Salário é a contraprestação direta pelo trabalho realizado, fixado por contrato ou legislação, né? Isso quem diz é o artigo 457 da CLT, e remuneração abrange o salário em outras vantagens atribuídas ao empregado, englobando também benefícios e incentivos adicionais. Também aqui, artigo 457, parágrafo 1º, vamos dar uma olhada aqui, ó. O artigo 457 diz que compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º diz assim: integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas diárias para viagens e abonos pagos pelo empreendedor. Parágrafo 2º. Não se inclui no salário as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregador. O parágrafo 4 diz que considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. E o parágrafo 5º diz que o fornecimento de alimentação, seja natura ou seja por meio de documentos de legitimação, tais como tickets, vale-cupons, cheques, cartões eletrônicos destinados à quitação da refeição ou de gêneros alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito de contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salário, e tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Dito isso, vamos ver essa questãozinha aqui da FCC, que foi do ano de 2018. Diz assim: sobre salário e remuneração, pessoal, faz o seguinte, aquilo que a gente já combinou, pausa o vídeo, lê a questão, tenta responder e depois vem para a resposta, tá? Eu vou seguir aqui com item a item. Bora lá. Item A. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviço ou valor em dinheiro, empregado ou em grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperados no exercício de suas atividades. Essa está correta. É o artigo 457 da CLT, quarto parágrafo. Beleza? A letra B diz assim: as importâncias, ainda que habituais,
pagas a título de ajuda de custo diárias para viagem limitadas a 50% de remuneração mensal, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. Está errado, né? O que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 457? Diz que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitadas a 50% da remuneração mensal, ao auxílio alimentação, vedado ao pagamento em dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. Letra C. Prêmios são as liberalidades concedidas em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro pelo empregador em razão de seu poder potestativo ao empregado ou ao grupo de empregados, independente do exercício de suas atividades. E aí, o parágrafo 4º do artigo 57 diz que considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro empregados ou grupo de empregados em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Portanto, a letra C está errada. E a letra D? As importâncias pagas a título de auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, salvo se habituais. Está errada também, porque o parágrafo 2º do artigo 457 diz que as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diários para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. E a letra E, o pagamento de salário e comissões, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês. O que diz, né? Por que está errado? Porque o artigo 459 da CLT diz que o pagamento de salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado pelo período superior a um mês, salvo no que concerne as comissões, percentuais e gratificações. Tá, beleza? Para a gente fixar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. O parágrafo 1º diz que integram o salário a importância fixa, as comissões e as gratificações legais. O artigo 2º, desculpa, o parágrafo 2º, né, do artigo 457, diz que não integra o salário, ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem não limitou o valor, prêmios e abonos. Beleza? Vamos continuar aqui nossos estudos para a composição do salário. Composição do salário pode incluir diversas parcelas, dependendo da estrutura da remuneração estabelecida pelo empregador e acordada com o empregado. Entre os principais componentes do salário estão o salário base, que é o valor fixo estabelecido no contrato de trabalho. Isso está no artigo 76 da CLT. As comissões, que são os percentuais sobre vendas ou resultados atingidos pelo empregador. Artigo 457, parágrafo 1º, como a gente acabou de ver. As gratificações, valores pagos em situações específicas, como gratificação de função ou de tempo de serviço, artigo 457, parágrafo 1º. Adicionais, pagamentos adicionais, como adicional de periculosidade, que está no artigo 193 da CLT, de insalubridade, o artigo 192 da CLT, ou noturno, que é o artigo 73 da CLT. Prêmios são os valores pagos pelo desempenho ou cumprimento das metas, e também está ali no parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, e abonos, que são as quantias pagas em caráter extraordinário, não incorporado ao salário, com o artigo 457, parágrafo 2º. Beleza? Aí, vamos abrir um parênteses aqui na parte de insalubridade, pessoal. Caracteriza-se pelo trabalho em ambientes com agentes nocivos à saúde, que tem
o limite de tolerância extrapolado. Então, a pessoa está trabalhando ali com agentes nocivos acima do limite de tolerância estabelecido em norma. E aí tem o pagamento de adicional, que é devido à presença de agentes nocivos acima dos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Determina o pagamento de adicional de insalubridade, e essa incidência do adicional é associada ao grau de risco à saúde dos trabalhadores, e aí tem o percentual de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, 10% para grau mínimo. E a base legal é o artigo 192 da CLT. Dito isso, vamos ver essa questãozinha aqui, ó. Segundo o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente, desculpa, só por essa circunstância aumenta o respectivo adicional para 40%, afasta o direito à percepção do respectivo adicional, reduz o respectivo adicional para 10%, reduz o respectivo adicional para 20% e não afasta o direito à percepção do respectivo adicional. E como aqui não está falando de nenhum grau de máximo, médio, mínimo, né, a incidência, então, a gente vai considerar aqui a letra E, né? Não afasta o direito à percepção. E aí eu trago a súmula 47 de insalubridade, que diz que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional, tá? Então, a alternativa correta é a letra E de elefante. Para aqui continuar os nossos estudos, pessoal, falando das modalidades de salário, formas e meios de pagamento do salário. E aí a gente começa falando das modalidades de salário, que tem o salário fixo, variável e o salário misto. O salário fixo é o valor definido previamente no contrato de trabalho, independente do desempenho ou resultados. O salário variável depende do desempenho dos resultados obtidos pelo empregador, como comissões e bônus, e o salário misto é a combinação entre o salário fixo e o variável. E as modalidades, né? Aqui, desculpa, vamos falar agora das formas de pagamento. Pode ser em dinheiro, cheque, depósito bancário, cartão salarial, tá? Então, dinheiro, pagamento em espécie, diretamente ao empregado. Quando se paga em dinheiro, tem que pagar durante o horário do expediente ou assim que termina o expediente. E quando se paga em dinheiro, esse pagamento tem que ser feito na empresa, no local de trabalho. Em cheque, emissão de cheque nominal ao empregado, é o artigo 463 da CLT. Em depósito bancário, transferência do valor para a conta bancária do empregado, artigo 463 da CLT. Cartão salarial utilizado em utilização de cartões específicos para o crédito de salário, que é o artigo 464 da CLT. Lembrando aqui, outra coisa importante quando se faz esse pagamento em dinheiro, é que a pessoa tem que receber o dinheiro e já assinar o recibo. Se ela não for alfabetizada, ela tem que dar ali o polegar e colocar que o recibo de que recebeu aquele dinheiro. Beleza? Seguindo aqui os meios de pagamento, né? O pagamento deve ser efetuado em moeda corrente nacional, podendo ser utilizado cheque ou depósito bancário. O uso de vales ou outros meios alternativos não é permitido, exceto em situações específicas previstas na legislação, que esse é o artigo 463 da CLT. Vamos aqui para mais uma questãozinha aqui. O pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês. Aí a gente tem aqui essas alternativas. Então, A, da prestação dos serviços a partir do primeiro dia útil, da prestação dos serviços a partir do primeiro dia útil. C, da prestação de serviço a partir do quinto dia útil. D, subsequente ao da prestação de serviço a partir do dia quinto dia útil, subsequente ao da prestação de serviço a partir do primeiro dia útil. Pessoal,
A súmula 381 do TST diz que o pagamento do salário até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação de serviço a partir do dia primeiro, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Agora vamos falar do 13º salário e também depois da equiparação salarial, tá? Que é aí o 13º salário? É um benefício pago anualmente aos trabalhadores, correspondente a 1/12 do salário por mês trabalhado, garantido um salário extra ao final do ano. Pode ser pago em 2 parcelas, uma até 30 de novembro e outra até 20 de dezembro, que é o artigo 1º da Lei 4.090 de 1962. Já a equiparação salarial, né, pessoal, ele parte do princípio que assegura que empregados que realizam funções idênticas na mesma localidade e para o mesmo empregador recebem salários iguais. A equiparação salarial é regida pelo artigo 461 da CLT e visa eliminar discriminações injustificadas. E o item aqui que a gente precisa ver é sobre o princípio da igualdade de salário, né? O artigo 461 da CLT vai tratar disso. Então, o princípio da igualdade de salário é estabelecido pela Constituição Federal e pela CLT. Esse princípio garante que homens e mulheres que desempenham a mesma função e têm a mesma produtividade e qualidade do trabalho recebem salários iguais. Ele busca promover a equidade no ambiente de trabalho e combater a discriminação salarial. Certo? Então, o artigo 461 da CLT diz que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. E o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, e aqui entra também a parte de salário. Beleza? Finalizamos aqui essa aula e vejo vocês ainda finalizando aqui o eixo temático 5, vai dar tempo da gente terminar e vocês vão usar esse material aí para ver, rever e poder passar nessa prova da 100.000. Muito obrigada e até a próxima aula.